Sabe aqueles dias? Aqueles em que a gente acorda, olha para a lista de tarefas e pronto, já sente um peso enorme no peito. Ou aqueles momentos em que a gente sabe que precisa fazer alguma coisa, mas o corpo simplesmente não responde. A única vontade que dá é de ficar na cama, rolando o feed, só para tentar fugir daquela culpa que fica martelando. Se hoje é um desses dias, a primeira coisa que eu quero dizer é: respira. É isso mesmo. Essa sensação não é preguiça, não é um defeito de caráter e nem falta de força de vontade. Na maioria, mas na maioria das vezes mesmo, é um sinal. E entender esse sinal é o primeiríssimo passo para a gente encontrar um caminho que seja mais leve, mais sustentável. Eu sou a Tamires e olha, hoje a gente não vai falar de frases motivacionais vazias nem daquela produtividade tóxica. Hoje o papo é sobre biologia, sobre energia e, o mais importante, sobre estratégias que funcionam de verdade para atravessar esses dias com mais gentileza, sempre respeitando os nossos ciclos. Então, vamos lá. Antes de sair tentando resolver o problema, a gente precisa parar e entender a causa. Porque, como eu disse, não sentir vontade de fazer nada quase sempre é um sinal importante do nosso corpo e não uma falha pessoal. E aqui está uma das maiores confusões que a gente faz. Muitas vezes, o que parece procrastinação é, na verdade, exaustão pura e simples. É o corpo literalmente dizendo chega, pedindo um descanso de verdade. Tentar forçar a barra quando o tanque de energia está vazio só vai piorar as coisas, sabe? Aumenta o bloqueio, a frustração. Isso nos leva por uma mudança de perspectiva que é, assim, fundamental. Produtividade de verdade não tem a ver com gerenciar o tempo, tem a ver com gerenciar a nossa energia. Olha só que interessante esse contraste. A gente cresceu ouvindo aquela história de que todo mundo tem as mesmas 24 horas, né? E isso gera uma culpa gigantesca. Mas a grande verdade, a que a produtividade gentil nos ensina, é que a nossa energia não é constante. Ela oscila. E é isso que faz toda a diferença. A nossa energia não é um recurso infinito. Pensa bem. Se a gente dormiu mal, não se alimentou direito, passou por um estresse emocional forte ou simplesmente está segurando as pontas há tempo demais, o corpo vai pedir uma pausa. E quando ele pede, forçar a barra só vai criar mais resistência. E esse ponto aqui é crucial. Em um mundo que exige performance o tempo todo, cuidar de si mesmo não é luxo, não é egoísmo. É, na verdade, uma estratégia de sobrevivência. É o que nos permite continuar, o que recarrega a nossa bateria para seguir em frente. Então, a primeira pergunta a se fazer é exatamente esta. O que está acontecendo agora é um cansaço real, aquele cansaço físico ou emocional profundo? Se a resposta for sim, a coisa mais produtiva a se fazer é descansar. E descansar de verdade. Não é aquele descanso com culpa, rolando o celular. É um descanso intencional. Dormir, respirar fundo, diminuir os estímulos. Agora, e se a resposta for não? Se o que se percebe é aquele bloqueio mental, sabe? Aquela trava para começar. Aquela sensação de eu sei que preciso, mas não consigo dar o primeiro passo. Ah, aí sim a gente entra com estratégia. E a notícia boa é que não precisa esperar a vontade aparecer. Isso aqui é uma verdade que, olha, liberta. A gente tem essa ideia de que precisa sentir motivação para começar a fazer as coisas, mas na maioria das vezes é o contrário. O movimento é que gera motivação. A ação gera mais ação. Ficar esperando a vontade chegar é a receita perfeita para não sair do lugar. Pensa só nessa tríade: motivação, disciplina e hábito. A motivação é o nosso grande porquê, mas nos dias difíceis é a disciplina que nos carrega no colo. E com o tempo, a disciplina vai construindo o hábito. Aí a ação se torna quase automática, sabe? E deixa de pesar tanto. Então, vamos pensar numa metáfora. Qual é a cenoura por trás daquela tarefa que está sendo evitada hoje? Qual é a recompensa, o benefício lá na frente? Por exemplo, eu não sou a maior fã de cenoura, mas quando eu vou para a praia eu como todo santo dia por semanas. Por quê? Porque eu quero o resultado, o bronzeado. Focar nesse benefício futuro pode ser o combustível que faltava para ativar a disciplina. Mas, ok, mesmo com disciplina, tem dias que são muito, muito difíceis. Nesses dias, a gente não precisa fazer tudo. A gente precisa fazer o mínimo viável diário. E essa, eu garanto, é a ferramenta mais poderosa que existe para dias de baixa energia. O conceito é bem simples. O objetivo não é avançar, não é dar um salto, é só sustentar. É fazer o mínimo, o essencial, para que a vida continue funcionando minimamente bem.
E o mágico é que quando a gente baixa essa barra de exigência, a resistência para começar simplesmente despenca. E aqui a gente vê na prática como funciona. Para casa, por exemplo, só lavar a louça do dia para não virar o caos. No trabalho, qual é a única tarefa que vai virar um problemão amanhã se não for feita? Faz só essa. E no lado pessoal, o básico para se manter bem? Tomar um banho, comer algo decente e beber água. É sobre ser humana. Afinal, feito é muito melhor que perfeito não feito. Tá, mas e se até o mínimo parecer demais? Se mesmo assim a trava persistir, tem 2 truques bem simples para a gente enganar o nosso cérebro e finalmente dar o primeiro passo. O primeiro é a técnica do tempo curto. É só dizer para si, ok, vou fazer isso por apenas 25 minutos, ou que seja por 5 minutos. Coloca o timer e quando ele apitar, a permissão para parar é total. Essa promessa de que tem um fim bem ali na esquina reduz muito o medo de começar. A segunda técnica é a dança dos cômodos. Quando o nosso ambiente está caótico, a nossa mente tende a ficar também. Então a ideia é só caminhar por um cômodo, pegar uma única coisa que está fora do lugar e levar para o lugar certo, sem a pressão de arrumar tudo. Só isso. Esse pequeno movimento físico já ajuda a gerar energia mental. E agora a gente chega na mensagem mais importante de todas. É algo muito, muito sério que a gente precisa internalizar de verdade. Não se pode confundir falta de vontade com falta de valor. Por favor, vamos absorver isso. O valor de uma pessoa não sobe nem desce de acordo com a lista de tarefas concluídas. Existe um valor que é inerente, que não muda, mesmo nos dias em que não se consegue render, nem produzir, nem cumprir lista nenhuma. A vida é feita de ciclos, de fases. Tem a fase de crescer, de expandir e tem a fase de se recolher, de recuperar as energias. Tentar forçar o florescimento no meio de um período de esgotamento só vai gerar mais dor. É preciso ter a sabedoria de respeitar o tempo de se recompor. Muitas vezes, quando a gente se sente assim, sem vontade de fazer nada, o que mais se precisa não é de um empurrão, não é de mais motivação, é de permissão. Permissão para parar, permissão para simplificar. E, acima de tudo, permissão para simplesmente existir, sem a pressão de ter que performar o tempo todo. E eu quero terminar com essa reflexão. Olhando para o dia de hoje, para este momento, o que serviria melhor? Mais um truque de motivação ou a profunda e gentil permissão para ser e estar exatamente como se está? Aos poucos, pode acreditar, quando o corpo e a mente se sentem seguros de novo, a vontade retorna. Mas ela retorna diferente, não como uma cobrança, e sim como um movimento natural da vida.